Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos a esta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Estamos na 4ª semana do tempo comum. Que bom entrarmos mais um mês, na graça de Deus, reunirmos nessa manhã para meditarmos a Santa Liturgia. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a fazer a sua inscrição, ativar o sininho. É importante a sua inscrição, porque a gente pode contar com você, sabe que você é um militante nessa demanda do anúncio do Evangelho de Deus, fazendo com que essa palavra de Deus chegue todos os dias a tantos lugares. Quando você também responde às enquetes, quando você deixa o seu comentário, deixa o seu like, o seu joinha, você está nos ajudando a evangelizar. Está ajudando que essa palavra possa chegar em outros lugares. Muito mais também quando você compartilha dessa palavra. Por isso, compartilhe bem muito. Compartilhe aonde você puder, nas redes sociais, nos seus grupos, em todas as plataformas digitais. Olha, vai tomando a tua liturgia. Estou aqui com a minha liturgia do mês de fevereiro, está aqui, né? Mas você pode também, se você não tiver a Sagrada Liturgia, aqui eu tenho a liturgia da Paulus, você pode tomar também a tua Sagrada Escritura e meditar conosco o Evangelho. Aqui apenas facilita, não é? Na liturgia nós temos o Evangelho assim de uma maneira mais facilitada, porque a gente não fica salteando os versículos. Muitas vezes na Bíblia é necessário que a gente faça assim. Mas hoje até o Evangelho é um Evangelho muito fácil de se encontrar nas Sagradas Escrituras, é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. É um Evangelho muito grande, né? São 20 versículos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes, tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região.
Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um texto muito grande do Evangelho que hoje nós acabamos de ouvir, mas um texto muito significativo. Nesse dia em que Jesus visita essa região dos Gessarenos, uma região que historicamente nós sabemos que é uma região onde a produção da carne suína é o seu forte, não é? É a sua economia local. E aí Jesus vem nos colocar diante dessa leitura, diante de uma escolha. O que para nós é importante? É as finanças, é a riqueza, o dinheiro, o nosso bem-estar? Ou é importante a vida de alguém que precisa de uma certa libertação, de uma cura? Alguém que está muito mais necessitado que nós. Será que na nossa caminhada nós estamos percebendo o outro que está caminhando conosco? Muitas vezes nós não percebemos nem aquele que anda conosco do nosso lado. Muito pior aqueles que estão em outros caminhos, atormentados pelos espíritos malignos, muitas vezes por legiões. Veja, Jesus vai entrar nessa região e Jesus não vai levar em conta a economia, Jesus não vai levar em conta a sua fama. No Evangelho de ontem nós ouvimos que a fama de Jesus estava se espalhando. De repente, a fama de Jesus, ela cai por terra, porque as pessoas daquele lugar o expulsam daquela região. Um homem que fazia milagre para o crescimento, agora ele causa um prejuízo. Geralmente a gente quer um Jesus que faça o que nós queremos para que nós subamos na vida, para que nós tenhamos aquilo que nós queremos,
dinheiro, sucesso, poder, união na nossa família, tudo de bom para nós, né? Mas se nós tivermos um Jesus que interfere nas nossas finanças, que a presença dele diminui a nossa riqueza, coloca em jogo a nossa riqueza humana, a tendência é sair desse meio. Hoje nós vimos muitas pessoas mudando literalmente de religião, porque existem aquelas religiões que oferecem potencial, né, para que você tenha sucesso financeiro, para que você cresça nas empresas. E as pessoas não estão preocupadas com a salvação do irmão, não estão preocupadas com a vida do outro. Jesus veio como Deus a nos ensinar a sermos irmãos, todos filhos de Deus, olhar que somos irmãos e que devemos partilhar e que devemos ter misericórdia. A palavra que Jesus usa hoje no Evangelho, quando ele fala com aquele homem, o possesso depois de curado, ele diz: vai dizer ao povo, vai falar da misericórdia que o Senhor teve para contigo. Essa mesma misericórdia que o Senhor cobra de mim e de você, que se coloca no seu discipulado. E ser discípulo não é fácil. Ser discípulo não é só a partir de um encontro. Ah, porque eu tive um encontro com Jesus, eu já vou segui-lo, não é? Esse seguimento se dá de uma maneira gradativa. Jesus não quer ninguém por gratidão somente, porque ficou impactado. O fato de Jesus não ter aceitado aquele homem no seu seguimento é isso. Mas Jesus não tirou dele a possibilidade de que ele evangelize. Jesus vai mandar que ele evangelize na sua família. Evangelize com a sua vida, testemunhando a graça que aconteceu na vida dele, onde o Senhor, não é, dispersou mais de 12.000 porcos, causou um prejuízo enorme para salvar aquele homem. Veja, de repente aquela sociedade toda, que nem olhava para ele, que não tinha coragem de mover nem sequer um porco por ele, agora se vê num prejuízo tamanho, não é, por não ter olhado para aquele homem. E Jesus vai causar isso. Por outro lado, nós também ouvimos nessa leitura de hoje os espíritos que conhecem Jesus e que até conjuram Jesus em nome de Deus. Veja, até os espíritos pedem a Jesus em nome de Deus. Eu te conjuro em nome de Deus, disse a leitura. Envia-nos para os povos. E Jesus atende. Jesus atende ao pedido dos espíritos imundos. Ora, meu irmão e minha irmã, se Jesus atende em nome de Deus o pedido dos espíritos imundos, quiçá o nosso pedido, quando nós pedimos em nome de Jesus ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse isso outras vezes. Em outra passagem, Jesus vai dizer: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas será que nós estamos pedindo em nome dele, desse Deus que é Jesus no meio de nós? Talvez seja esse o grande motivo de nós não termos alcançado ainda as graças que necessitamos. Não digo o sucesso humano, mas a graça que nós precisamos para nos tornarmos verdadeiramente livres. Porque não é o dinheiro que vai me tornar livre. Não é a quantidade, o amontoado de coisas que eu junto na minha vida, os meus bens, terrenos particulares, casa, carro, avião, fazenda, dinheiros na Suíça, enfim, não é nada disso. O que me traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, é o desprendimento exatamente de tudo isso. É a liberdade. Jesus hoje quer nos trazer uma liberdade. E Jesus está disposto a mover tudo, a causar, até se preciso for, um grande prejuízo na sua vida, para que você tenha a paz, para que você seja livre. Quantas pessoas às vezes dizem: eu perdi tudo, eu tinha tudo, perdi tudo,
e agora não tenho mais nada. Por que será que você não tem mais nada? Será que Jesus não está querendo causar esse prejuízo para que você tenha exatamente a liberdade? Isso tudo que você acumulou em si, na verdade, esses poderes todos, esses bens que você chama de bens, não são verdadeiras legiões de demônios que lhe perturbam? Não é por conta dessas finanças que você vem perdendo sono, calculando noite adentro, agoniado, agoniada, fazendo uma coisa e outra, até quem sabe se prostituindo? Então Jesus vem causar esse prejuízo para que você seja liberto, para que você seja livre de tudo isso que te oprime. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque Tu és um Deus que vem em nosso favor. Assim como viesse para aquela região e livrasse apenas aquele homem endemoniado, e depois fosses embora, expulso. Mas a Tua missão de curar aquele homem, de libertá-lo, foi maior do que tudo. Vem hoje, Senhor, na minha vida. Aqui também eu, Senhor, com as minhas possessões, com os demônios que me afligem, que me preocupam, que me jogam muitas vezes num quarto escuro, num beco sem saída, que me deixam sem alternativas, que me deixam, Senhor, desesperados. Senhor, tenha misericórdia de mim e vem agora. Expulsa de mim, causa na minha vida o prejuízo que for necessário causar, para que eu seja liberta de todos esses desagrados. Que cada dia mais eu possa, Senhor, ser livre, testemunhar o Teu amor na minha casa, na minha família, até o último instante da minha vida. Que assim seja. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, nessa segunda-feira, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado mês de fevereiro.